Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like, vai estar ajudando muito a gente aí nesse início de canal. E hoje estamos aqui com algo em verde, todos os créditos e sem enrolações. Vamos ao vídeo. Paulo, comentarista Auriverde Brasil, meu amigo Tomé, conversando conosco agora. Fala, Tomé! Acabei de ler um artigo sobre Lula na revista The Economist e quero compartilhar com vocês. O título, Faded Dreams, que significa um sonho desbotado, e não poderia ser mais apropriado. É exatamente isso que o Lula representa, um Brasil envergonhado, uma liderança que não inspira mais ninguém, apenas constrangimento. O recente absurdo foi a posição do Itamaraty, que, sobre a orientação do Lula, condenou os Estados Unidos por atacarem instalações nucleares iranianas. Nenhuma outra democracia ocidental fez isso. Só o Brasil do Lula. Lula preside um bloco que virou instrumento para a China impor sua política externa e para a Rússia tentar legitimar a guerra na Ucrânia. Esse é o Brasil do PT, se mantendo sempre alinhado a ditaduras. A própria revista The Economist diz que os diplomatas brasileiros tentam fazer controle de danos, fugindo de temas delicados, só para não irritar Trump ou atrair mais atenção negativa. A única estratégia da esquerda é apagar incêndios, ao invés de propor qualquer coisa útil. A estratégia internacional de Lula é incoerente, fora da realidade e completamente ultrapassada. Desde que Trump assumiu, o Brasil não construiu nenhuma relação com ele. Nunca se encontraram e não teve nenhum gesto institucional. O Brasil é hoje a maior economia cujo líder não falou com o presidente dos Estados Unidos. Vão dizer que isso é diplomacia? Que isso é liderança? Em vez disso, Lula corre para abraçar Xi Jinping. Foram 2 encontros só no último ano. Depois, apareceu em Moscou, em plena guerra, prestigiando a parada militar de Putin. Tentou se vender como mediador de paz, e como era previsível, ninguém levou a sério, nem mesmo o próprio Putin. E nem na América Latina Lula tem relevância. Ignora o presidente da Argentina por divergências ideológicas, mas abraçou Maduro, mesmo após mais de uma eleição burlada. O Haiti está dominado por gangues, e o Brasil, que já liderou uma missão lá na ONU, agora finge que não vê. Sobre imigração e as deportações em massa promovidas por Trump, silêncio, apatia e falta de liderança. Também tem a queda de influência internacional do Lula, acompanhada de impopularidade no Brasil. O país mudou. Está mais à direita, mais conectado ao mundo, menos tolerante, com discursos ideológicos. Sua aprovação mal passa dos 40%. Só 28% apoiam seu governo. Em junho, no Congresso, teve rejeição do decreto para aumentar impostos, algo que não acontecia há mais de 30 anos. Lula está isolado, enfraquecido e fora de sintonia com o Brasil real. O país cresceu, mas Lula ainda tenta governar como se fosse os anos de 2003. O Brasil hoje é ligado à religião, é agro, é empreendedor, é digital. E a direita também faz política social. Lula perdeu o monopólio da narrativa popular. No artigo da revista The Economist, ainda foi mencionado que Trump, mesmo sendo um presidente que critica tudo e todos, não diz uma palavra sobre o Brasil. E sabe por quê? Porque o Brasil de Lula não importa mais. O país, sob a liderança da esquerda, é geopoliticamente inerte. Essa é a marca atual do presidente Lula. Irrelevante. Poderíamos ter reposicionado o Brasil no mundo, mas em vez disso, virou figura entre ditadores e uma vergonha para quem quer ainda acreditar em uma democracia, em liberdade e em um comércio justo. Lula não representa o Brasil. Lula é um verdadeiro atraso para o nosso país. O meu nome é Tomé Abduch e eu jamais desistirei do Brasil. Aqui nos coloca a pecha de tiraninhos, né? 213 milhões de tiranos, né? Veja, entendo eu que chumbo trocado não dói. Você vai entender onde eu vou chegar, esse chumbo trocado, claro, entre todas as aspas, tal. Vamos lá. Onde eu quero chegar quando eu ouvir essa fala?
É certo que vivem numa bolha terrível, né? Protegidos por uma redoma e por assessores, provavelmente, que encontram certa dificuldade para contar a realidade. Então, esses vivem numa bolha. Imagina o seguinte, o cara sai da casa, cercado de segurança, chega no trabalho, cercado de segurança, convive com bajuladores, não questionadores, com bajuladores, termina a jornada, ele pode até passar num restaurante, né? De luxo, provavelmente, onde se vai lagosta, mas continua cercado. Seguranças, bajuladores, vai para casa. Aí tem o isolamento. Mas eu posso imaginar que em algum momento alguém fale, nossa, chamaram a senhora de tirana, chamaram a senhora de ditadora da toga, chamaram a senhora disso ou daquilo. Eu posso imaginar que em algum momento isso aconteça, né? Essa percepção da realidade, esse sopro de realidade atinja esses intocáveis. Em algum momento eu acredito que isso deva acontecer. O microfone do João Lu, por gentileza. Vocês assistem a Globo. Sim. Mas, A Globo, inclusive, deu bastante mas a Globo destaque. bajula. Sim, e ontem deu muito destaque para a manifestação, acentuando bastante a diferença de público entre a última manifestação em São Paulo e a de ontem. Eu lembro, quando eu estava lá, eu vi o helicóptero, o Globocop, passando várias vezes, a mesma coisa. E dessa vez, Pitoli, eu até fiquei surpreso, que estava acompanhando a Globo News à tarde, depois da manifestação, eles mostraram as imagens ao vivo, não foi gravado. É porque estava vazio. Estava vazio. E também colocaram... Vazio, entre aspas, né? Perto da última. Isso, e fizeram colocaram a Ana Flor para fazer uma análise bastante longa, inclusive. Bom, vamos lá. Então, João, eles vivem nessa bolha, certo? Certo. E por que eu vou nessa história do chumbo trocado? Você vai me entender, João. Uma coisa é falar assim, João, seu tirano, você que é um ditador, João, mas você é um tiranete, mas você é um ditatorzinho. Beleza. Um chumbo trocado ali, uma retorção, tal, não sei o quê. Ok. Outra coisa é você ouvir a fala de uma ministra do Supremo que avalizou a censura do Brasil Paralelo, disse um ok, até segunda-feira pode. Uma ministra que tem uma caneta poderosíssima em suas mãos, me chamar de tirano e amanhã me censurar. Veja, eu tentei fazer uma relação equivalente aí, tipo, tudo bem, a senhora pode me chamar de tirano porque a gente acha que vocês são ditadores da toga. Beleza. Elas por elas, né? É o famoso, entre aspas, chumbo trocado não dói. Agora, não é chumbo trocado com paridade. Por que não tem paridade? Porque fico eu aqui agora com a pecha de tiraninho, enquanto ela tem a possibilidade de uma canetada me censurar. Não tem paridade. Não tem paridade. Ou seja, quando eu ouvi aquela informação, aparentemente desproporcional, desnecessária, ofensiva, eu pensei comigo, eu não posso devolver. Porque se eu devolver, eu posso ser censurado. Porque eu não tenho esse poder. Ela tem. Qual é a paridade? Existe paridade? Existe equivalência? O que ela pode, eu também posso? Não. Né? A ódia, né, que domina o coração cíneo do ser humano hoje, coloca eu de um lado como tiraninho e essa senhora do outro com a caneta do Supremo Tribunal Federal. Dá para disputar? Não dá. Não dá. Então, a gente já entendeu. Né? A gente perdeu. É simples assim. A gente perdeu. João Victor Teófilo. João, quer dar um rolezinho pelo X, aí depois pelo pingback, João? Quero, porque falar disso da Camelúcia de ódia me dá pesadelos, para ser sincero. Ódia? Ódia é difícil. Viu? Pois é. Tinha ródia, não tinha ródia? O que era ródia mesmo? Era cera, né? Cera ródia. No tempo do escovão, não era, Edson? Escovão com palha de aço. O João não tem ideia do que é um escovão com palha de aço. Você sabe quanto pesava o escovão? Quanto pesava aquilo, Edson? Porque ele era usado, João, não tinha enceradeira. Né? Pesava uns 10 quilos fácil, né? Pesava uns 10 quilos. Por quê, João? Era um escovão, chamado escovão, que você passava ali no piso da sua casa, né, com uma cera ródia, né? E aí ele era pesado, João, justamente para dar o polimento, o lustro. Entendi. Você entendeu? Para lustrar, ele tinha que ser pesado. Porque... 10 quilos? Fácil. Nossa. Fácil. Por quê, João? Sem peso não ia ter polimento, não ia ter o lustro. Sentido, entendeu?
E aí eu me lembro, né? Hein? Passa o escovão lá pra mãe. Pelo amor de Deus, bicho. Hã? Puta, né? Na casa da minha avó. Passa o escovão lá. Meu Deus do céu. Então, João, escovão era isso. Era usado com cera ródia, não ódia. Tá? Nossa, esse ódio, meu Deus. Mas foi o que me remeteu aqui. Ela passando, dando uma escovada na gente. Bom, vamos seguindo aqui com os assuntos do X. Se é que você me entende. Eu entendi. Dando uma escovada no... Vamos lá, então, nos assuntos mais comentados de hoje. Desculpe a deselegância. Não. Valeu a pena, o trocadilho foi bom. Também, junto com as bandeiras tradicionais de Israel, que sempre tem em nossas manifestações, o próprio discurso do Gustavo Gayer, em inglês, mandando um recado contundente para o mundo inteiro, para eles poderem entender um pouco mais sobre o que passa aqui. O próprio presidente Bolsonaro dizendo Make Brazil Great Again, o Braga, né? Então, todos esses fatores juntos me levam a crer que essa manifestação não foi apenas para consumo interno. Essa manifestação não foi apenas para marcar terreno, para começar uma campanha eleitoral, porque também teve esse outro aspecto, mas, sobretudo, para mandar um recado para o mundo. Porque no próprio discurso da Bia Kicis também, ela disse com todas as letras que as vias legais para resolver o problema no Brasil estão obstruídas e que a única saída deverá vir do exterior. Então eu acho que essa manifestação, sim, que foi gigantesca, não foi do mesmo tamanho das últimas que já aconteceram, mas é inegável que tinha uma multidão gigantesca lá. E eu acho que o recado foi muito bem passado. Algumas pessoas se lembraram do Eduardo Bolsonaro, que está fazendo um trabalho belíssimo lá nos Estados Unidos. Inclusive, tinha até um cartaz bem grande lá, com a caricatura do Eduardo Bolsonaro, bem engraçada. Inclusive, ele postou até em suas redes sociais. Já existe repercussão disso no Twitter de alguns influenciadores e jornalistas americanos em inglês, mostrando a manifestação de ontem na Paulista. Então, eu acho que foi, sim, além de tudo, um recado contundente para o Donald Trump e o Marco Rubio. Uma espécie de pedido de socorro, uma espécie de, por favor, dê uma olhada aqui para o Brasil. Eu sei que o senhor é muito ocupado, eu sei que existem várias guerras no mundo inteiro, mas perca 5 minutinhos do seu tempo para observar o que passa no Brasil. Eu acho que foi isso, um dos aspectos mais importantes dessa manifestação de ontem. E sim, claro, as coisas não acontecem da noite para o dia, né? A gente não vai esperar que porque teve a manifestação ontem, hoje, o Donald Trump possa sancionar alguma autoridade, seja lá quem seja. Mas o fato é, quanto mais pressão você fizer para que as sanções saiam o mais rapidamente possível, evidentemente que é melhor. E uma pressão com dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Tem gente que falando até centena de milhar. Eu não sei, eu não sou especialista em quantidade de multidão. O que eu posso te dizer é que os números do Poder 360 de 16 mil pessoas e da USP de 12 mil pessoas são piadas de mau gosto, evidentemente. Ainda mais quando a gente sabe que o usurpador da cadeira presidencial não consegue lotar uma Kombi ali na esquina. Enfim, o recado foi dado, foi muito bem dado, a Paulista estava linda. É porque nós estamos acostumados com a Paulista cheia de ponta a ponta. Quando isso não acontece, aí muita gente fica frustrado, dizendo que isso, que aquilo outro. Calma, minha gente. Uma coisa de cada vez. Foi uma festa belíssima. Milhares e milhares de pessoas nas ruas pedindo liberdade aos presos políticos, anistia para essa gente, e também mandando um recado para o exterior, por causa dos cartazes e das manifestações de alguns deputados, como eu já disse, a Bia Kicis especialmente,
e o Gustavo Gaia. Enfim, vamos aguardar agora o que virá dos Estados Unidos, porque eu também sou desses que acham que, infelizmente, aqui pelos caminhos legais do Brasil, a coisa não vai funcionar. A nossa esperança vem de fora. É isso, meus amigos. Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma notícia aqui agora, né, no Conexão Política. Governo Lula enviou um avião da FAB para transportar líderes do Caribe a Brasília. A informação foi apurada pela Folha de São Paulo e confirmada pela Conexão Política. O governo brasileiro utilizou uma aeronave da Força Aérea Brasileira FAB para transportar líderes de 13 delegações caribenhas até a cúpula brasileira Caribe realiza em 13 de junho em Brasília. A informação foi apurada pela Folha de São Paulo e confirmada pela Conexão Política. A data se deu dias antes da queda da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, em um penhasco na Indonésia. Viajando fazia trilha em um vulcão no Monte Rinjani com mais de 3,7 mil metros de altura, e o local é o segundo maior vulcão da Indonésia e um dos destinos mais procurados do turista. Tragédia na Indonésia. A Júlia caiu na sexta-feira, dia 20, e foi resgatada somente na quarta-feira, dia 25. Desde que houve a notificação do acidente, autoridades da Indonésia e o Brasil passaram a sofrer pressões para que os governos dos ambos países aplicassem intervenção de urgência para resgate e publicidade. Mesmo sob cobrança. Tô gripado, pessoal. Mesmo sobre cobrança, nenhum dos dois governos enviaram socorro imediato para cumprir o resgate, e Juliana Marins deu uma mensagem encaminhada ao Conexão Política na tarde de 22 de junho. A família afirmou: estamos no escuro. Foi dito que até aquele momento não havia qualquer contato por parte do ministro das Relações Exteriores, tampou, e representantes do governo federal ou de órgãos vinculados ao poder executivo. Itamaraty atuou no processo uma semana antes, porém Itamaraty atuou para garantir a presença de representantes estrangeiros no Brasil. O avião da FAB fez escala em Nassau, Bahamas, Porto de Espanha, Trinidade do Tobago e Georgetown, Guiana, para buscar as autoridades. Abordou estava as delegações de Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Santa Lúcia, Granada, Guiana, Haiti, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Jamaica, Trindade, além de membros da comunidade do Caribe, CARICOM e associações dos estados do Caribe. Segundo o Itamaraty, esse tipo de apoio logístico já foi oferecido em edições anteriores, com encontro com 2010, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de transportar, também foi disponibilizado hospedagem em suítes executivas para chefes de delegações presentes na capital federal. No total, participando da cúpula, cercam de 16 representantes no caribenhos, entre presidente, vices e ministro. As discussões abrangeram temas como crise humanitária e no Haiti e a agenda do COP30, prevista para novembro de Belém, iniciativa cooperação regional com a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos Caribenhos, e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Comente aí, se inscreva no canal e deixe o like. Até a próxima.